Olá, você vai fazer a segunda fase do exame de ordem em Direito Administrativo? Então eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo até o final. Eu vou te mostrar quais são as peças que mais caem no exame de ordem desde o 20º exame, a estruturação das 3 peças mais cobradas em Direito Administrativo e dicas eficientes de estudo para você passar logo nessa prova, pegar sua carteirinha e seguir sua carreira jurídica e ser feliz. Tá preparado para passar logo? Pega papel, caneta e vademecum e vem comigo. Eu fiz um apanhado das peças que mais caem em Direito Administrativo desde 2016, né? Desde o 20º exame. Mas por que essa data? Esse marco temporal é porque foi quando entrou em vigência o novo Código de Processo Civil. Por isso que é importante. E eu vou te apresentar essa tabela agora. Aqui a tabela das peças mais cobradas. Apelação em mandado de segurança, agravo de instrumento, recurso ordinário e mandado de segurança. Enfim, eu não vou ler todas as peças que estão aqui. Se você quiser, você pode dar uma paradinha no vídeo, olhar, mas não precisa também, porque eu vou deixar o PDF dessa aula aqui no link da descrição para te ajudar, tá? E aí você me ajuda também dando um like e compartilhando com seus amigos que também vão fazer essa prova. Então, tá aqui as peças que mais caem e eu fiz um gráfico que é para ficar mais fácil. Petição inicial, ação popular, foi cobrada apenas uma vez. Recurso ordinário em mandado de segurança, 2 vezes. Petição inicial, ação civil pública, 2. Mandado de segurança, 2 vezes. Contestação, 2. Apelação, 2. Petição inicial, ação anulatória, normalmente de ato administrativo, porque a gente está na disciplina de Direito Administrativo. Ação anulatória foi cobrada, olha, 3 vezes. Apelação em mandado de segurança, 3 vezes também. Agravo de instrumento, 3 vezes. Ou seja, presta atenção, as peças mais cobradas em Direito Administrativo que você não pode deixar de praticar de jeito nenhum é a petição inicial de ação anulatória, o recurso, apelação em mandado de segurança e agravo de instrumento. Se você não tem tempo, porque estuda, trabalha, enfim, Cris, eu não tenho tempo, qual peça que eu pratico? Eu te falo, pratica essas 3. Logicamente, é importante praticar todas, mas se você não tem tempo, então pega essas 3 que já fica mais ou menos garantido aí. A chance de cair, né, é bem grande. E eu quero te mostrar agora a estrutura da petição inicial. Essa peça aqui você precisa ter em mente. A petição inicial. Os requisitos da inicial estão lá no 319 do Código de Processo Civil. Ele vai te servir de base para um monte de outras peças. Então, é muito importante você ter essa aqui fresquinho na sua cabeça. O endereçamento, a qualificação das partes, do autor, do réu, os fatos, que você vai fazer um breve resumo do enunciado da questão, sem inventar a informação, por favor, hein? Só fazer um breve resumo. Dos fundamentos jurídicos, você vai citar os artigos pertinentes, né, do caso ali, e eu te falo, faça com bastante atenção, porque aqui onde está a maior atribuição de pontos da sua prova, onde vai definir se você vai alcançar a nota ou não. E sabe como você pode se beneficiar para fazer essa parte? Usando o seu vademecum, porque você pode trazer ele com você. Então é importante, quando você estiver praticando em casa, manusear seu vademecum, que ele vai te ajudar bastante. Tutela provisória, se for o caso, depois você vai abrir um tópico, né, para os pedidos, pedindo, né, a citação do réu, a concessão da tutela provisória, se for o caso, a procedência dos pedidos, procedência, gente, é dos pedidos, não é procedência da ação, hein, por favor. Produção de provas, a condenação em custas e honorários sucumbenciais e a opção pela realização ou não de audiência de conciliação. Não se esqueça de colocar o valor da causa e o fechamento da peça. Então, sabendo essa peça aqui, a petição inicial, você já está 50% do caminho andado, tá? E agora eu quero te mostrar uma peça muito importante, então eu peço que você preste muita atenção. Pessoal, presta muita atenção agora, porque essa peça, como vocês viram, cai bastante. É a apelação em mandado de segurança, que está lá no artigo 14 da Lei 12.016 de 2009. Então, você vai ver que essa peça aqui, elas são feitas em 2 partes. Eu tenho uma que é uma peça de interposição e a outra que são as contrarrazões. A peça de interposição, eu vou interpor ela perante o juízo que proferiu a decisão. E esse juiz vai citar, vai intimar, na realidade, né? Vai intimar o apelado
para que ofereça as contrarrazões dentro do prazo legal, que a gente sabe que é de 15 dias. Eu vou colocar aqui para você essa estrutura para ficar mais fácil de você ver. Endereçamento, ou seja, vai ser o juiz da causa, a qualificação das partes. Então, apelante, apelado, o nome da peça processual mais o fundamento jurídico. Você vai colocar o nome da peça processual e o fundamento jurídico, o pedido de intimação da parte contrária e a remessa para o tribunal, o fechamento, local, data, advogado e assinatura. Então, essa é a peça de interposição. E a seguir tem a peça de contrarrazões, que é onde você vai realmente fazer o seu recurso. O endereçamento é para o órgão colegiado, né? Então, ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Federal, conforme for o caso. A qualificação das partes, que vai ser apelante ou recorrente, apelado ou recorrido. Razões da apelação em mandado de segurança. E aqui, gente, é muito importante, porque aqui está a muita pontuação que vai te fazer passar logo nessa prova. Você precisa demonstrar os pressupostos de admissibilidade recursais. Então, você vai abrir um tópico e vai colocar lá da tempestividade, cabimento e o preparo. Depois, da síntese dos fatos e da decisão impugnada, ou seja, você vai fazer um breve resumo ali do enunciado da questão, das razões da reforma, da reforma da decisão, né, que você está impugnando, dessa sentença. Você vai apresentar toda a fundamentação jurídica, apresentando os artigos, os dispositivos legais, tudo direitinho assim, para garantir a sua pontuação. Se for necessário, né, um tópico para tutela provisória ou pedir o efeito suspensivo. O efeito suspensivo é quando você pede para que a decisão não tenha eficácia, né? E aí você vai demonstrar a probabilidade do direito, ou perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo. Os pedidos, você vai pedir o conhecimento e o provimento do recurso. Quando eu peço que o recurso seja conhecido ou admitido, eu estou falando em pressupostos de admissibilidade. Juiz, desembargador, né? Olha, aqui eu preenchi todos os requisitos certinho, da tempestividade, cabimento, interesse jurídico, legitimidade, o preparo, enfim. A gente colocou ali os que são mais importantes e o que normalmente a OAB cobra, que é o cabimento, a tempestividade e, no caso da apelação, o preparo. Então, você vai pedir que ele seja conhecido, seja admitido. Olha, eu preenchi os pressupostos recursais. E o provimento, que é na questão do mérito, na apreciação do mérito, né? Você vai pedir também a concessão da tutela provisória, se for o caso, né? E a procedência dos pedidos ou a concessão da segurança. A gente está falando de mandado de segurança, que pode ser denegado ou concedido. E o fechamento da peça, local, data, advogado e a sua inscrição na OAB. É importante que você não assine essa peça, você vai colocar advogado 3 pontinhos, certo? Vamos passar agora para a próxima peça. Aliás, gente, deixa eu fazer aqui uma parte. Pessoal, antes de falar do agravo de instrumento, eu preciso te falar do nosso e-book Caminhos da Aprovação. Lá você vai achar o passo a passo da elaboração das peças prático-profissionais para você aprender e passar logo nessa prova. Tem petição inicial, contestação, agravo de instrumento, apelação, reclamação constitucional, reclamação trabalhista, mandado de segurança, ação popular, tem, deixa eu ver o que mais, tem recurso ordinário, recurso extraordinário, recurso especial. Olha, esse e-book está maravilhoso. Te ensina, inclusive, como você pode usar o Vademecum a seu favor na hora da prova. E também tem um capítulo destinado à prática jurídica, onde você tem também um gabarito para você saber se você está acertando ou não, porque a prática é muito importante. Então, confere lá. Aqui no link da descrição eu vou deixar para você dar uma olhadinha. Eu fosse você, eu dava uma olhada, viu? Porque está muito bom esse e-book. Vamos voltar aqui para o nosso agravo de instrumento. Então, vamos lá, falar da estrutura do recurso do agravo de instrumento. Primeira coisa é você saber que ele está lá no 1015. E muito importante, antes até de te mostrar o agravo de instrumento, eu quero que você... O seguinte, quando é que cabe agravo de instrumento? Contra decisões interlocutórias que foram proferidas ali no processo de conhecimento, mas que estão nesse rol que eu vou te dar
Olha só, tá lá no 1015. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória, sobre o mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, enfim, eu não vou ler todas, né? Exclusão de litisconsórcio, e dá uma olhadinha aqui também no parágrafo único. Onde mais cabe agravo de instrumento? Eu até coloquei mais fácil aqui para você. Na fase de liquidação, no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Ou seja, quando for proferida a decisão interlocutória na fase de liquidação de sentença, cumprimento de sentença, no processo de isenção, processo de execução ou processo de inventário, decisão interlocutória. Agora, se você está no procedimento comum, vai caber o agravo de instrumento quando tiver aqui no rol do 1015. Entendido? Então, se eu estou no procedimento comum, na fase de conhecimento, cabe agravo de instrumento só se tiver nesse rol aqui. Se não tiver, não cabe, mas tudo tem uma regrinha, né? Tudo tem uma exceção. Toda regra tem uma exceção. Foi julgado ali no RESP 1696396 e no 1704520, foi julgado que cabe também agravo de instrumento, que eles chamam ali uma taxatividade mitigada, quando for urgente, né? Quando essa decisão ela tiver que ser impugnada urgente, porque senão vai decorrer a inutilidade do julgamento da questão da apelação. Então, se demorar muito, você julgado, eu for recorrer somente na apelação, acaba perdendo o objeto, ou for inútil julgar essa apelação, eu tenho que demonstrar a urgência e pedir em agravo de instrumento, certo? Então, isso aqui você precisa saber, anota que é importante. Então, agora vamos ver aqui a estrutura. Você já sabe, né? Quando que cabe. Agora que você já sabe quando que cabe o agravo de instrumento, que é para decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento, desde que esteja naquele rol ali do 1015, ou se for caso de urgência, agora eu vou te falar a estrutura. Diferentemente da apelação, que a gente vai interpor perante o juiz da causa e o juiz é que vai mandar para o tribunal, aqui no agravo de instrumento não, eu vou mandar direto para o tribunal. E o meu endereçamento vai ser ao presidente do tribunal competente. A qualificação das partes, do agravante e do réu, o nome da peça processual e a fundamentação legal, os pressupostos de admissibilidade, tempestividade e cabimento. Tempestividade, a gente sabe, né? Normalmente é 15 dias úteis, né? O prazo para interpor o agravo de instrumento. E o cabimento a gente acabou de falar aqui, está lá no 1015. O nome e o endereço dos advogados, as peças obrigatórias e facultativas que devem constar do agravo, porque você imagina, o desembargador que vai receber, que vai ser o relator, ele não conhece o processo, ele não teve acesso ainda ao que está lá no primeiro grau. Então é interessante você mandar tudo para ele, quem é o advogado, inclusive para ele poder intimar o advogado da outra parte para oferecer os recursos, vai fazer uma breve síntese dos fatos, enfim. Seguindo, né? As peças obrigatórias e facultativas, a síntese dos fatos e da decisão corrida, que vai estar no enunciado da questão, as razões da reforma ou invalidação da decisão, sua parte dos fundamentos jurídicos, que é onde está a maior atribuição de pontos da sua prova. Então, você faz isso aqui com bastante cuidado. O efeito suspensivo, se for o caso, né, para pedir para suspender a eficácia da decisão que você está contestando, desde que, né, o efeito suspensivo, você precisa demonstrar a probabilidade de êxito do recurso e o risco iminente de dano grave ou de difícil ou impossível reparação. Os pedidos, você vai pedir para que o seu recurso seja conhecido e admitido. A gente está falando aqui de pressupostos recursais. A intimação do agravado para apresentar as contrarrazões. Atribuição de efeito suspensivo, se for o caso. Juntada do comprovante de preparo recursal. A juntada das peças obrigatórias e facultativas. Por fim, o
provimento total do recurso para reformar a decisão agravada. Provimento a gente está falando de e o fechamento da peça, que também é pontuado. Local, data, advogado e a OAB. Então agora que você já sabe quais são as peças mais cobradas em direito administrativo, você já viu o modelo, né, esquematização das 3 peças mais cobradas, ação anulatória, apelação e mandado de segurança e agravo de instrumento, é importante, se você vai precisar estudar para as questões discursivas também. Então, se você quiser se aprofundar mais em direito administrativo, eu sugiro para você um livro muito bom em direito administrativo, que é da coleção do professor Pedro Lenza, que é o Direito Administrativo Esquematizado. Se você quiser se aprofundar mais, eu vou deixar o link aqui para você desse livro, eu acho que vale a pena conferir. E agora eu quero te falar dicas de estudo eficiente para a segunda fase do exame de ordem. Lembrando que eu vou deixar o PDF dessa aula aqui para você, tá? Organize o seu cronograma de estudos que inclua a prática de peças e questões discursivas. Pessoal, praticar é muito importante. Eu tenho um e-book que é um cronograma intensivo de estudo de 30 dias. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar e seguir esse cronograma. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É interessante também você escolher um ambiente organizado e silencioso, se dedicar pelo menos 1 hora por dia. Se você não tem tempo, 1 hora por dia pelo menos você consegue, para você praticar. Estude com materiais direcionados e específicos para a segunda fase. Como eu já falei até, né, o nosso e-book Caminhos da Aprovação, ele traz o passo a passo para você dominar as peças prático-profissionais. E, pessoal, eu falo, esse e-book está simplesmente maravilhoso. Ele tem praticamente todas as peças processuais. Então, eu fosse você, eu dava uma conferida. Use e abuse do seu vade-mecum, porque na hora da prova você pode usar. E muitas vezes você não sabe qual é o artigo, onde está aquele tema. Você olha no vade-mecum, vai lá no índice remissivo e ele vai te dar onde está o artigo, qual é a lei, vai te dar tudo. Use e abuse do vade-mecum, vale bastante a pena. Entenda como funciona os critérios de aprovação da prova prática profissional. A gente tem um vídeo aqui no canal que mostra qual é o critério de aprovação. Eu acho que seria interessante você dar uma olhadinha para entender como que é feita essa pontuação, essa distribuição de pontos. Preste também atenção em erros bobos que você não pode cometer na hora da prova, como, por exemplo, assinar a prova com seu nome. Pode ter a prova anulada. A gente tem outro vídeo aqui no canal falando sobre os 8 erros bobos que você não pode cometer. Confere lá que você vai gostar. E faça simulados e refaça provas anteriores. É muito importante praticar, gente. Eu bato nessa tecla porque realmente é importante. Fazer a segunda fase do exame de ordem realmente é um desafio, mas dá para passar. A segunda fase é muito mais fácil do que a primeira. Você não tem aquele monte de matéria para você estudar. Aqui é só a disciplina que você escolheu e o respectivo processual. Então dá para passar. Pratique as peças prático-profissionais. Se você não tem tempo, faça pelo menos essas 3 que eu te mostrei aqui. Eu tenho certeza que você vai passar logo nessa prova, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você de alguma forma, eu peço que você dê o seu like, compartilhe com seus amigos que também estão nessa jornada rumo à aprovação e se inscreva aqui no nosso canal, que assim você ajuda o nosso canal a crescer e a gente consegue alcançar mais pessoas. Eu vejo você na sua aprovação. Ah, e outra coisa, se você tiver alguma dúvida ou quiser que a gente fale de alguma outra peça prática ou de algum tema específico da segunda fase, escreve aqui nos comentários, que assim eu sei o que você quer saber. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo. 3 peças mais recorrentes.